Olá, bem-vindos à série Inovadores. Hoje tenho comigo Ana Rita Constante, CEO e cofundadora da eBreathy, uma startup portuguesa que criou um dispositivo inovador para o tratamento e acompanhamento médico de quem tem doenças respiratórias. Ana, obrigado por teres vindo e teres aceito o nosso convite. Eu começava por pedir-te para nos ajudares a entender que dispositivo é esse e que ajuda é essa que vocês conseguem fornecer a quem tem doenças respiratórias. Obrigada, antes de mais, pelo convite. É muito bom poder partilhar um bocadinho o nosso produto e a nossa missão. Então, no fundo, o eBreathy é, como falámos, um dispositivo médico e ele, no fundo, chama-se um inalador inteligente. Ou seja, o que é que isto significa? Nós somos um dispositivo físico que se coloca sobre um inalador de asma. Isto é uma maneira, um tipo de medicamento que os doentes com doenças respiratórias fazem, portanto, são os inaladores. Um inalador qualquer que seja. Qualquer inalador, neste momento a nossa versão é adaptável aos cilíndricos, mas portanto existem vários tipos, 60% deles são então esses cilíndricos, nos quais o nosso produto neste momento já é adaptável. No fundo, o que é que nós fazemos? Nós monitorizamos duas coisas principalmente. Monitorizamos quando a medicação é feita e se ela é feita de forma correta, e isto vai dar informação muito valiosa tanto ao doente, através de uma aplicação móvel, como aos médicos, através de uma plataforma de gestão clínica, de gestão de doentes. E no fundo isto permite uma monitorização em tempo real e à distância destes dois intervenientes na gestão desta doença. Portanto, o médico tem sempre a noção, em tempo real, de quando é que o doente ou o paciente toma a medicação. Exatamente. E consegue perceber se tomou corretamente ou não a medicação? Exato, isso é a nossa grande proposta de valor. Portanto, não só perceber se o doente tem feito a medicação como é suposto, portanto, percebermos se tem esquecido muito ou não, isso também é muito importante, e depois perceber se de facto, das vezes que faz, se o ar que o doente inalou, digamos assim, é suficiente para que o medicamento que está no tal inalador chegue ao pulmão, que é onde precisa de chegar para fazer efeito. E isto traz um grande valor, porque muitas vezes estes doentes não estão controlados e é muito importante nós percebermos se não estão controlados porque a doença está a agravar, ou se não estão controlados porque os doentes se esquecem de fazer a medicação, ou se não estão porque não a estão a fazer de forma correta. E como é que o médico tem essa noção? Certo, portanto, nós, na nossa plataforma, não é? Nós temos estas duas principais métricas, portanto, quando a medicação é feita e o como. E isso dá logo feedback muito importante. E depois também temos outro tipo de informação acerca dos sintomas, acerca de se precisou de ir à urgência, se ficou internado, e, portanto, no fundo, o médico, mesmo antes da consulta, recebe notificações com esses alertas. Portanto, imaginemos, se um doente se esqueceu metade das vezes de fazer a medicação, o médico recebe um alerta para falar com o doente e eventualmente até convocá-lo para uma consulta antes para reforçar a necessidade da medicação. Se ele não está a fazer de forma correta, também, mais uma vez, recebe notificações para que se possa marcar com o doente uma nova consulta, seja com o médico, seja com a enfermagem, para se fazerem os ensinos de novo. Isto a nível dos médicos. O poder para o próprio doente, no fundo, é, em tempo real, percebe se precisa de ele próprio melhorar. E nós depois também temos todo um componente de aumento da literacia em saúde na nossa aplicação, em que o próprio doente, por iniciativa própria e por querer, no fundo, aumentar o seu poder sobre a sua doença, pode, caso se aperceba que não está a fazer coisas de forma correta, ir consultar então a técnica correta para ele próprio também aprender um bocadinho autonomamente. Nós estamos a falar aqui de uma doença, especialmente a asma, que são doentes muito jovens e, portanto, muito habituados a este tipo de tecnologias e, portanto, nós queremos muito aumentar a literacia também nestas populações em conjunto com a equipa médica, claro. Relativamente ao dispositivo propriamente dito, disseram que era universal, ou seja, portanto, certo, encaixaria em qualquer dispositivo. Vocês depois, como é que nós conseguimos, ou como é que o paciente consegue aceder aos dados das suas tomas e da utilização? Portanto, então, o nosso produto tem 3 partes. Tem o dispositivo físico, que é o tal que se coloca, e eu costumo dar este exemplo para as pessoas perceberem. Ele coloca-se como aqueles relógios inteligentes que hoje em dia toda a gente tem e que todas as marcas de telemóvel têm. No fundo, aquilo é como se fosse um relógio inteligente, mas para o inalador. Portanto, coloca-se de uma forma semelhante, portanto, à volta do inalador em si, e depois dentro do nosso produto, digamos assim, nós temos um sensor que colhe vários
dados. Esses dados depois, então, são disponibilizados através de 2 soluções digitais. Uma para os doentes, que é a aplicação móvel, compatível com Android e Apple neste momento, e depois tem então a tal plataforma de gestão clínica dos médicos. Portanto, os doentes acedem a esta informação na sua aplicação, no telemóvel, ou nos tais relógios inteligentes, caso tenham essa funcionalidade de ter aplicações, e depois os médicos acedem em versão de computador à tal plataforma. Os dados em si são semelhantes, são os mesmos dados escolhidos, só são apresentados de uma maneira um bocadinho diferente. Enquanto que nós, para o doente, fazemos a tal tradução de inalação correta ou incorreta, para os médicos já apresentamos outras métricas a nível de perfis inalatórios, volumes pulmonares, que vão dar não só a noção então de se a inalação foi bem feita ou não, mas também a progressão da própria doença. Nós, ao monitorizarmos então estes volumes de ar, conseguimos também inferir capacidades pulmonares, e isso é muito importante também para gerirmos a progressão da doença, e isso para o doente não tem tanta utilidade, mas para o médico tem muito valor. Relativamente aqui à regulamentação, portanto, há uma necessidade extremamente preocupante sempre do lado dos utilizadores ou dos pacientes com a regulamentação, para garantir que os dados estão bem guardados. Que preocupação é que vocês tiveram? Que regulamentação é que vocês foram obrigados a cumprir? Sim, portanto, existem no fundo 2 grandes espaços regulamentares. Portanto, temos na Europa com a marca CE e depois temos os Estados Unidos com a FDA. No fundo, a regulamentação europeia, eu acho que neste momento ainda é mais exigente, mudou há cerca de 4 anos, de 2019 para 2020, e de facto todas estas ferramentas digitais e estes dispositivos médicos neste momento são muito, muito regulamentados. Nós somos um dispositivo médico classe 2A e, portanto, precisamos de facto ter uma certificação que demora cerca de 1 ano a obter por uma entidade externa. Não são entidades portuguesas, portanto são mesmo entidades europeias. Neste momento Portugal nem sequer tem nenhuma dessas entidades, portanto que são os organismos notificados. E de facto são eles que no fundo vão certificar que tudo o que nós dizemos que fazemos estamos a cumprir de forma segura e de forma concisa, digamos assim. Portanto, todo o design do nosso produto, desde o levantamento das necessidades do utilizador, que no fundo é o primeiro passo, para o design das funcionalidades, para depois ver validar se estamos a cumprir essas funcionalidades, tudo isso é muito regulamentado e certificado por entidades externas. E depois tem também a componente das auditorias internas. Portanto, de facto, é um mercado muito regulado e essas preocupações têm de estar presentes desde a concepção da ideia. Portanto, nós, desde que começámos a ter a ideia, temos tido exatamente essas necessidades em conta para, no fundo, depois não precisarmos de refazer todo o trabalho de novo, não é? Portanto, temos tido isso em conta. Nós, neste momento, ainda não temos a certificação. Para a certificação precisamos exatamente de validação clínica, que é a fase que nós agora vamos avançar. Portanto, ter testes com doentes que, de facto, validem as funcionalidades. Quando é que vocês prevêem, então, ter o vosso dispositivo à venda ao público? Portanto, nós, tudo correndo bem, 2025 já estará tudo pronto. Início de 2025? Exato. É uma timeline, é aqui um cronograma um bocadinho longo, mas, de facto, esta certificação é inevitável. Pronto. Em termos de startup, em que ano é que vocês fundaram a startup? Portanto, nós começámos a trabalhar em 2021, juntámos-nos nessa altura e pronto, e temos estado a trabalhar, portanto, já quase há 2 anos. E qual é o vosso modelo de negócio associado a isto? Portanto, nós no início vamos trabalhar com os hospitais e, portanto, disponibilizar o nosso produto logo no início da jornada do doente. Portanto, no momento do diagnóstico, ele recebe a prescrição do inalador e é disponibilizado o nosso inalador inteligente através do hospital. Isso será o nosso modelo, portanto, com os hospitais. Noutros países que também haja um grande componente de seguradoras de saúde, também é o outro dos nossos modelos iniciais de negócio. Portanto, através dos hospitais ou através dos seguros de saúde. Portanto, a aquisição do dispositivo ficará sempre a cargo do hospital ou e não a cargo do cliente. Exatamente, nesta primeira fase é o nosso grande objetivo, sim. Uma coisa interessante, a vossa startup é 100% feminina em termos de fundadoras. Em termos fundadoras. Sim. Como é que vocês se juntaram? Então, portanto, tudo começou em 2021, portanto, eu fiz uma pós-graduação em que, portanto, comecei a ter esta ideia, mas eu sou da parte clínica, portanto, eu não tinha as competências técnicas. E na altura, portanto, na Universidade Nova,
eu participei numa iniciativa onde me foi atribuída uma mentora, exatamente esta parte técnica, que era da Faculdade de Ciências e Tecnologia, e ela então me ligou mais outras duas fundadoras, portanto, à Filipa, que é de Engenharia Biomédica, e à Rita, que é de Engenharia Informática. E então, no fundo, aqui, a necessidade clínica e o conhecimento clínico, juntamente com as competências de engenharia, tanto da parte informática como de biomédica, juntaram-se e no fundo, criámos 3 Anas, somos as 3 Anas, 2 Anas Ritas e uma Ana Filipa. Olha, muito obrigado pela tua presença, foi um prazer ter-te aqui no nosso programa. Nós vamos continuar a conversar, ouçam-nos nas redes sociais, nos diversos podcasts. Este programa teve o apoio técnico de João Carrasco e a edição de Ana Jordão. Muito obrigado, até à próxima. Ana, muito obrigado. Agora, em formato podcast, eu gostava agora de conhecer um pouco o perfil pessoal e profissional da Ana. Como é que chegas aos dias de hoje? O que é que te levou a entrar neste mundo da saúde? Então, portanto, eu sou médica. Portanto, eu terminei o curso já em 2015, portanto, sou médica há 8 anos e, mais especificamente, estou na especialidade de pediatria. Pronto. Já agora continuas a exercer medicina? Continuo a exercer, sim. E, portanto, isto começou um bocadinho porque eu, portanto, comecei o meu internato, não é? Portanto, comecei a exercer e sempre contactei muito com a doença de asma. A minha orientadora de formação faz consulta específica de imunoalergologia e de doentes com este tipo de patologia e, de facto, a asma sempre me fascinou um bocadinho porque é uma doença crónica, muito comum, mas que, por algum motivo, as pessoas passaram a achar aceitável viver com limitações. Ou seja, é uma doença que se tem investido muito em medicação, mas os próprios doentes preferem, digamos assim, limitar-se. Ou seja, preferem não correr, preferem não ser desportistas de alta competição, mesmo que tenham essa vontade, porque acham que, por terem a doença, precisam de se limitar. E eu sempre quis muito, na minha prática clínica e mesmo nas consultas e na urgência, contrapor isso. Ou seja, não, é o contrário. Nós estamos aqui para que não tenha de haver limitações. Mas, de facto, continuava a haver, portanto, estes doentes não controlados. E criei aqui um bocadinho um espaço, participei numa pós-graduação, em que quis um bocadinho perceber como é que eu podia contribuir ativamente para mudar isto. Pronto. E foi então nessa tal pós-graduação que criei um bocadinho de espaço para investigar, para perceber o que é que já era feito noutros países, no nosso também, e quais eram os principais problemas. Pronto, e cheguei, de facto, então à conclusão que 2 dos principais problemas nas doenças respiratórias e na asma é que os doentes são jovens e, portanto, muitos deles esquecem-se de fazer medicação pura e simplesmente, e mais de 80% não o fazem de forma correta. Portanto, quando têm de fazer uma inalação, ou seja, inspirar fundo para o medicamento sair do inalador para os pulmões, não fazem ar suficiente. E são 2 problemas tão, em teoria, simples, que eu pensei, não, tem de haver alguma coisa para se contrapor isto, pronto. E então, de facto, a minha professora também nessa pós-graduação incentivou muito a eu continuar, e mesmo eu não sendo de engenharia, procurar pessoas que fossem. E foi um bocadinho nesse contexto que conheci as outras 2 Anas, portanto, a Ana Filipa e a Ana Rita. Eu participei então muito com esse incentivo na tal iniciativa da Nova, portanto que foi o Nova Impact Challenges, que tinha esta componente de matchmaking, isto eu não sei traduzir bem em português, mas portanto era no fundo também encontro um programa de vontades, para conhecermos outras pessoas, para nos complementarem. Tinha uma mentora, a mentora apresentou-me a estas 2 cofundadoras e pronto, e desde então temos estado a trabalhar. São 3 meninas, como falámos há pouco. As 3 têm bastante interesse nesta área. Vocês continuam a ter trabalho fora da startup, ou alguma de vocês as 3 já está altamente focada na startup e só está 100% dedicada à startup? Sim, nós neste momento ainda estamos as 3 em part-time, porque de facto estamos aqui num ponto de viragem, ou seja, já está tudo planeado. Assim que tivermos financiamento, passamos a estar a tempo inteiro. Estamos exatamente agora nessa fase de reorganização. A equipa é a mesma, mas reorganizarmos a nossa vida. A Filipa será então a primeira a passar a tempo inteiro, muito brevemente, e depois serei eu, e depois a Rita também eventualmente, mas ela está a fazer um doutoramento, portanto será aqui eventualmente um papel um pouco diferente, mas portanto nós estamos muito focadas, mas ainda fazemos as nossas atividades. Eu continuo a exercer medicina, a Filipa, ela está numa consultora,
também de inovação em saúde, portanto também tem sido muito complementar e tem também ajudado muito, não é? Esta experiência que ela tem não só técnica, mas agora também no mundo da inovação e está a ser muito benéfico para ambas, tanto ela ter uma startup ajuda na sua profissão e a profissão dela também nos ajuda enquanto startup. Pronto, e a Rita de facto entrou no doutoramento já há um ano e tem-se focado muito nas duas coisas e tem conseguido conciliar muito bem. Em termos de funcionalidade do circuito em si, portanto, o que indicaste há pouco é que o vosso modelo de negócio será através dos hospitais e eventualmente das seguradoras, dependendo dos países. Exato. Portanto, agora imaginemos que eu sou um doente, um rapaz ou uma rapariga novo, e vou com o meu pai ou com os meus pais à consulta e o médico receita um dispositivo desses para conseguir controlar melhor a toma do paciente e ele poder depois analisar e ter a certeza que está tudo a correr bem. Certo. Como é que isso funciona? Portanto, é o médico que propõe e os pais podem aceitar ou não? Como é que é o processo? Sim, portanto, numa primeira fase será exatamente isso. Portanto, no momento do diagnóstico será o próprio médico a sugerir a utilização. Isto a nível do, portanto, planeamento estratégico, de facto, o ideal é, desde o momento do diagnóstico, pegar logo nesses doentes para que eles vejam logo, portanto, o grande benefício. E, portanto, será exatamente isso. Portanto, o doente vai a uma consulta, é-lhe diagnosticada a doença respiratória que necessita, então, da tal medicação com o inalador e depois, nesse próprio momento, além do inalador, o médico sugere também e apresenta as vantagens de utilizar o nosso dispositivo. Nesta primeira fase, será o próprio hospital que já vai ter os dispositivos e que depois os fornece. Numa segunda fase, queremos também que qualquer doente consiga comprar o nosso dispositivo, seja através do nosso site, seja através de farmácias ou de distribuidores de dispositivos médicos, que agora já existem vários e também eles próprios com sites. Portanto, no início vamos sim através de seguradoras ou dos médicos, isto porque às vezes os médicos também podem estar em clínicas, em hospitais e, portanto, em vários ambientes clínicos e depois então os próprios doentes, por iniciativa própria, terem acesso ao mesmo produto. Portanto, se eu for um paciente e quiser nessa altura já poder adquirir um equipamento desses numa farmácia, posso adquiri-lo até para o meu controlo, exatamente, para o meu autocontrole e não necessitar, naquele caso, estar a contactar com nenhum médico, mas já muitas vezes para mim próprio. Exatamente. Em termos de informação clínica que vocês enviam então para o médico, isso depois fica disponível só para aquele médico. Imaginemos que eu amanhã quero mudar de médico por uma razão qualquer, ou aquele se reformou, ou eu mudei de cidade, uma coisa qualquer. Os dados acompanham-me e eu posso disponibilizar esses dados a outro médico? Sim. Portanto, o nosso grande objetivo é esse, o doente está no centro e, portanto, os dados são partilhados com os médicos que acompanham o doente. Se o doente, portanto, num momento é acompanhado num sítio, os dados estão disponibilizados e ele, de facto, mudando por que motivo seja, os dados acompanham o doente. Portanto, quem recolhe os dados, no fundo, é o dispositivo do doente e, portanto, eles irão sempre acompanhar. Nós também temos, nós temos a funcionalidade de monitorização em tempo real, através da nossa plataforma, mas imaginemos que até, por algum motivo, o médico precisa dos dados e não tem acesso à plataforma. Nós também, através da nossa aplicação, são gerados relatórios. Portanto, se o doente, no momento, quiser tirar, entre aspas, uma fotografia ao último mês ou aos últimos 3 meses, ele consegue gerar um relatório e partilhar no momento com qualquer que seja o médico através de um PDF, por exemplo. E essa informação desse relatório é a informação com o perfil que vocês demonstram ao cliente, paciente neste caso, ou com o perfil que vocês, com a informação que vocês normalmente disponibilizam aos médicos? Porque há pouco falámos que há a informação diferente, ligeiramente diferente, sim. Será com a informação habitualmente disponibilizada ao médico. Isto porque, portanto, na geração do relatório será relatório médico e, portanto, tendo essa informação, o relatório gerado será adequado, portanto, ao receptor, digamos assim, que neste caso será o médico. Vocês estiveram na Web Summit este ano, conta-nos a tua experiência, foi positivo em termos de contactos e de possíveis investidores, qual é a vossa opinião? Olha, eu acho que foi um momento importante para nós, mesmo enquanto startup, porque por um lado validou, não é, todo o trabalho que nós vínhamos a fazer, isto já foi, portanto, no final do ano passado, foi em novembro, e, portanto, foi importante para nós, mesmo enquanto equipa, temos essa validação de que, ok, estamos no caminho certo, e, portanto, só aí também foi muito importante para nós. O evento em si, bem, eu nunca tinha estado em nada
que se assemelhe. Aliás, acho que, não, tenho a certeza, nenhuma de nós, as dimensões de facto, portanto, aquilo é um mundo. Foi muito intenso, mas acho que teve grandes vantagens. Falámos com muita gente, tivemos muito feedback, e isso também é muito importante, porque nós às vezes estamos um bocadinho fechadas, não é? A desenvolver o produto, e é muito importante nós também lançarmos o produto e vermos, ok, o que é que recebemos de volta, porque até nos dão ideias e nos dão feedback, e se calhar coisas que nós achámos que eram muito úteis depois não são, e portanto houve muito feedback. Tivemos também alguma exposição a nível, por exemplo, de investidores. Começámos contactos com vários investidores, potenciais parceiros para o futuro, na fase em que de facto já precisámos de distribuir o nosso produto, de industrializá-lo e portanto fazer produção a larga escala. Portanto foi muito benéfico nesse sentido de ter maior exposição, ter feedback e estabelecer parcerias, sim. Ana Rita Constante, muito obrigado pela tua presença agora no podcast. Para quem nos esteve a ouvir e a ver-nos, muito obrigado também. Sigam-nos nas redes sociais. Estamos nas diversas plataformas de podcast, incluindo a RTP Play. Muito obrigado e até à próxima.